Bom, se você tiver com dificuldade em aprender eletricidade e magnetismo, vá um conselho de quem já passou por isso e também tinha muita dificuldade em aprender. Eu fiz o seguinte método. No meu quarto eu colei várias cartolinas na parede e as fórmulas da eletricidade eu escrevia e lia todos os dias e meditava todos os dias a respeito, e aconteceu uma coisa interessante que eu comecei a compreender, né? Então vai um conselho. Nós já vimos no vídeo anterior alguma coisa sobre eletricidade, e agora a gente vai fazer umas explicações bem resumidas, mas com as fórmulas, que as fórmulas que são as coisas importantes, né? Primeiramente, a gente vai ver campo elétrico. Uma carga cria ao seu redor um campo elétrico. O campo elétrico ele é representado pelo vetor E, que pode ser representado por linhas de campos radiais orientadas, uma vez que é uma grandeza vetorial, sendo que a sua unidade de medida é Newton por Coulomb. Se a carga é positiva, o campo é divergente. Carga positiva, o campo é divergente. Ele vai em sentido contrário à carga. E se a carga é negativa, o campo é convergente. O campo vai em direção ao núcleo. A intensidade E do campo elétrico criada por uma carga Q é diretamente proporcional à intensidade dessa carga e da constante dielétrica do meio K. E é inversamente proporcional ao quadrado da distância d entre a carga e o ponto considerado. Aqui nós temos a carga e aqui nós temos o campo elétrico. E matematicamente, aí começa a fórmula, hein? São aquelas coisas que você tem que escrever lá na cartolina. Campo elétrico é constante vezes carga distância dividido por distância ao quadrado. E aí temos o K igual
9 vezes 10 a nona Newton por, quer dizer, Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado, certo? Isso no vácuo. E no ar. O que é igual módulo da carga elétrica em Coulomb. E D, como não poderia deixar de ser, igual distância, que é medida em metros. Aqui um detalhe que eu esqueci de dizer é que o campo ele diminui conforme vai aumentando a distância. Ele vai se tornando cada vez mais imperceptível. Comportamento das linhas de campo. Quando duas cargas de sinais contrários estão próximas, as linhas de campo divergentes da carga positiva tendem a convergir para a carga negativa. Por isso a força entre as cargas é de atração. Quando duas cargas de mesmo sinal estão próximas, se elas são positivas, as linhas de campo são divergentes para ambas as cargas. E se elas são negativas, as linhas de campo são convergentes para ambas as cargas. Por isso a força entre elas é de repulsão.
quando duas placas paralelas são eletrizadas com cargas de sinais contrários, surge entre elas um campo elétrico uniforme, caracterizado por linhas de campos paralelas. Uma correção aqui muito importante. E agora, força elétrica. Que é igual F. Consideremos uma região submetida a um campo elétrico uniforme. Colocando uma carga Q num ponto dessa região, essa carga ficará sujeita a uma força. Cuja unidade de medida é Newton. E cujo módulo pode ser calculado por força igual carga vezes campo. Tá aí mais uma fórmula. E aqui nós temos uma exemplificação de como ocorre. Nós temos a carga, que é positiva, e nós temos a força resultante. E aqui nós temos a força resultante e aqui nós temos a carga. Onde Q igual módulo da carga. Em Coulomb. E E igual módulo do campo em Newton por Coulomb. Se a carga é positiva, a força age no mesmo sentido da linha de campo. E se a carga é negativa, a força age no sentido contrário ao da linha de campo. Na realidade, essa força que age na carga é de atração ou repulsão entre Q
e a carga geradora desse campo elétrico. Como decorrência do estudo do campo elétrico gerado por uma carga e da força que surge em outra carga colocada nesse campo, pode-se deduzir a expressão que nos dá o módulo da força de atração ou de repulsão entre duas cargas elétricas, devido à interação de seus campos elétricos. Aqui temos a força de atração sobre QA, menos mais distância, e aqui temos as forças de repulsão entre QA menos e QA menos, e a distância, e a força de repulsão também com QA mais e QA mais. Sendo que a fórmula disso é chamada de lei de Coulomb. Lei de Coulomb, que é F igual constante vezes QA vezes QB sobre distância ao quadrado. Tá aí mais uma fórmula. Onde Q igual 9 vezes 10 a nona Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado no vácuo e no ar, QA e QB é igual ao módulo das cargas em Coulomb. E D é igual à distância em metro. E agora nós iremos estudar. O professor vai seguir essa sequência, né? E já adiantando, potencial elétrico. Vimos que numa região submetida a um campo elétrico, uma carga fica sujeita a uma força, fazendo com que ela se movimente. Isso significa que em cada ponto dessa região existe um potencial para a realização de trabalho, independente da carga ali colocada. O símbolo de potencial elétrico é V. E sua unidade de medida é volt. Nós temos aqui
E1 nós temos o V1, V2 nós temos o V2, V3 nós temos o V3. Na realidade, esse potencial depende da carga Q geradora do campo elétrico, sendo que quanto maior a distância D entre o ponto considerado e a carga geradora, menor é o potencial elétrico V. O potencial elétrico é uma grandeza escalar, podendo ser positiva ou negativa, dependendo da carga ser positiva ou negativa. Matematicamente, V igual constante vezes carga dividido pela distância. Em que constante nós já conhecemos, o Q é igual valor absoluto da carga em Coulomb, e D é igual distância. Onde, se a carga é positiva, então o V também vai ser positivo. Agora, se a carga é negativa, o V também vai ser negativo. Sendo que, se aqui temos uma carga, o V, potencial elétrico, ele vai diminuindo e vai ficando cada vez mais imperceptível, ou vai ficando cada vez menor. Bom, eu espero ter ajudado vocês, e aquele conselho, tá? Grave essas fórmulas, escreva nas paredes. Esse é o meu conselho. Obrigado.